bora gerar serviços aqui com o Netuno que criam arquivos PDF. Arquivos PDF tanto dentro do browser diretamente, como também em arquivos à parte dentro da nossa app. Vamos utilizar aqui a linguagem JavaScript, vamos fazer com JavaScript aqui os nossos serviços, em vez de usar outras linguagens que o Netuno permite, né, como sendo uma plataforma poliglota. Nós vamos focar aqui no JavaScript, sendo que se fosse feito em outra linguagem seria muito semelhante, os nomes dos métodos, dos recursos, tudo aqui no geral no código é semelhante, muda apenas a sintaxe, né, de acordo com a linguagem. Se fosse Kotlin, Groove, Ruby ou Python, né, seria aqui outro tipo de sintaxe. Então, bora começar aí. Então, bora gerar aqui uns PDFs aqui com o Netuno, iniciando aqui o Netuno com a app que a gente vai usar aqui para gerar os PDFs. Tem aqui esse formulário com a lista de animais e quantidade. E aí, aqui dá para ver de forma crua, direta aqui na base de dados, a lista aqui dos nossos dados, né? Vários nomes de animais e uma quantidadezinha. Aqui vamos criar um serviço, que vai ser o nosso serviço base, para a gente codar aqui a geração de PDF. Só que antes eu vou instalar aqui esse pacote que permite o autocomplete aqui enquanto a gente coda com os recursos do Netuno. Então tem aqui esse exemplo logo de cara, já fiz a instalação com o NPM, né? Então aqui agora a gente pode usar, fazer o import desta forma, e aqui o header, a gente define o content type do HTTP, né? Que vai no header da chamada ali do browser, para dizer que é do tipo PDF. E criando aqui o novo documento PDF e um documento em branco. Vamos fechar aqui só para testar aqui a geração de um PDF completamente em branco e ver aqui se funciona. O endereço é esse do serviço, né? E aí certinho, deu aqui a página em branco. Então beleza. Agora, adicionar aqui um parágrafo para a gente testar aqui a apresentação de texto, né, aqui no PDF. Então, para adicionar um parágrafo é desse jeito, bem simples. Só adicionar aqui um componente de parágrafo e beleza, funciona. Bem, também podemos dizer o tamanho da fonte, né? Normalmente é comum aqui alterar o tamanho da fonte. E aí a gente tem aqui, né, algumas fontes que nós podemos utilizar. Eu não consigo demonstrar aqui as fontes, mas a gente pode ter uma fonte customizada. Para carregar aqui uma fonte, a gente precisa usar aqui outra coisa, aqui, o storage, porque eu tenho a fonte aqui dentro do storage file system server, né? Então, para buscar esse arquivo, eu uso esse outro recurso aqui do Netuno que gera aqui os acessos no storage, e aí já tem aqui direto uma forma de pegar aqui pelo file system. E aí a gente coloca esse prefixo aqui, o server, e aí dizemos aqui o caminho dentro do server, o nome do arquivo, né, no caso. Ele faz a construção do caminho completo por baixo dos panos e já carrega aqui o arquivo da fonte. E esse true aqui, né, que é true type, então precisa desse true ali no fim, se não me engano. Aí aqui a gente define a nossa fonte customizada. E aí já temos um texto mais estilizado, né? Portanto, aqui o Netuno suporta essas operações normais aqui de texto, como é óbvio, né? Para a gente criar aqui o PDF com os tipos de texto que a gente quiser. E agora vamos fazer um acesso aqui na base de dados e puxar os dados que a gente tem ali dos animais. Então aqui eu vou fazer uma consulta aqui, obter os animais de forma ordenada pelo nome. E agora fazendo aqui essa interação, esse loop, vamos interagir, né? Cada registro, cada cadastro aqui da base de dados. E vamos poder listar aqui todos os dados que temos no formulário animal, que representam uma tabela no fundo, né? E a forma de nós interagirmos aqui com o for é desse jeito, há várias outras formas possíveis, e para obter uma coluna é ali daquela forma, então estamos obtendo aqui os nomes, né? Ou seja, db animal.getString nome, né? Crashou aqui, temos algo não muito bom, então tenho aqui errado, né? Essa parte aqui, faltou aqui o prefixo e funcionou, beleza. Tem aqui a lista, então,
dos animais. Agora, o que pode ser feito? Podemos estilizar também aqui com outra fonte, né? E aí eu vou demonstrar aqui outro acesso para pegar o arquivo de fonte. Então podemos pegar como se fosse um arquivo direto dentro da app. Fica um pouco diferente, porque a gente tem que dizer então o caminho completo do arquivo, né? Dentro da nossa app do Netuno. Mas pronto, tem várias formas de nós acessarmos aqui os arquivos e fazer o carregamento deles. Como eu tenho duas fontes, então com esse sufixo aqui, o like e bold, né, para separar melhor o que é uma coisa ou outra, e temos aqui dois estilos completamente diferentes de texto, e fica mais claro, mais apresentável, né, mais interessante dessa forma. Podemos também usar aqui um objeto JavaScript para organizar melhor as nossas fontes e não ter duas constantes, né? Fica um código mais organizado e simplificado. E aí fica mais interessante assim também o código, né? Com acesso mais encapsulado. Então beleza, e tudo se mantém. E agora como é que a gente trabalha aqui com essas imagens, né? Como temos ali essas imagens, criar aqui um outro PDF para conter as imagens e ter um exemplo mais zerado, né? Então, essa parte aqui é igual, a criação do arquivo, o PDF e o tipo de conteúdo que vai para o browser, né? E aí temos agora esse novo serviço para gerar aqui o PDF com imagens. Para obter aqui a imagem, temos aqui um acesso direto aqui no PDF, né, para criar o componente de imagem. E aí passamos só o caminho aqui do arquivo da imagem, e temos várias formas também de acessar aqui o arquivo. E podemos dizer também aqui outras propriedades da imagem. Já funciona, beleza. Podemos dizer o tamanho dela, né? No PDF é desta forma. E também o posicionamento, né? Então o posicionamento ele é de baixo para cima na página, né? Ou seja, o eixo 0, né? Y0 e X0 vai ser lá no canto inferior esquerdo. Então, baseado nisso, os números vão subindo na página. Okay? Isso é a forma como o PDF funciona. Né? Para quem já trabalhou com PDF, sabe que é desse jeito. E aqui, então, vamos adicionar outra imagem, né? A outra imagem, só que usando aqui o recurso do storage. Né? E aí, é dessa forma aqui mais simplificada, que é esse do planeta. Então, crashou de novo. Tem aqui um probleminha, deixa eu ver o que é. É JPG, né? Nesse caso aqui é JPG. Beleza, então já está aqui funcionando e a mesma coisa. Então podemos, agora ficou uma imagem por cima da outra, né? Podemos acertar aqui melhor o posicionamento e também aqui a dimensão e agora o posicionamento. Deixa eu ver aqui e tá, beleza. Ok, aqui podemos fazer de várias formas, né? Lembrando que as imagens no PDF convém ser imagens com alta definição, né? Não convém ser imagens com baixa resolução, porque daí vai ficar, quando no PDF ele tem um zoom, né? E quando imprime, tem que garantir boa qualidade, qualidade alta, então as imagens têm que ter uma condição elevada. Podemos quebrar páginas, né? Então, para não ficar tudo numa página só, olha, assim separa. E assim a gente começa a juntar, né, tudo num serviço só, e geração aqui de duas páginas. E assim já não preciso do outro serviço ali da imagem. Só foi ali o exemplo para ter o exemplo isolado e agora juntamos aqui tudo. Né? Agora eu vou gerar aqui um outro que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar, né, esse arquivo PDF. Vamos salvar esse arquivo PDF dentro da nossa app. Então, porque dessa forma a gente só cria o arquivo PDF quando acessa o link do serviço. E o arquivo depois, no fundo, só se o usuário salvar o arquivo, né? E dessa forma a gente vai poder salvar o arquivo dentro da nossa app. A gente vai ter um backup, né, uma versão salva. Então a página ficou em branco,
porque não vai mais para fora e vai sim aqui para dentro da nossa app nesse arquivo que foi gerado agora. Vamos verificar, vamos apagar o arquivo, né? Apagar aqui certinho, vamos começar de novo. Vamos ver se ele gera mesmo. Ó, aí o serviço e gerou o arquivo, certinho. Como estava indo ali para o browser, né? Então nós temos também essa forma de gerar arquivos aqui de forma dinâmica e salvar arquivos dentro aqui da nossa app, né? Também podemos inserir em base de dados e tal. Aqui agora, ó, essa voltinha aqui no core, né, server core, e essa pastinha PDF é para agrupar códigos que vão ser partilhados por múltiplos serviços, né? Então, é uma forma aqui que o Netuno tem de reaproveitamento de código, né? Então, aqui no core a gente coloca o código que pode ser utilizado em vários locais, né, em outros arquivos, e fica assim um código partilhado. Então, para importar esse arquivo que a gente criou de código, é desse jeito, que aí é uma forma simplificada, funciona com todas as linguagens do Netuno, lembrando que o Netuno é poliglota, então funciona com Python, com Ruby, né, Kotlin, e tem também para Java e tal. Então, a forma de importar desse jeito funciona para todas as linguagens, ok? Então, é uma artimanha aqui, com um comentáriozinho aqui, parece um comentário, mas que daí também permite aqui para as outras linguagens. Já o import aqui, né, no caso que a gente está usando aqui o import, ele está usando do Node Modules, né, que é ali dentro da pasta server também tem instalação. Bem, aqui já fiz aqui várias coisas e estou simplificando agora aqui todo o código, né, para ele utilizar a função que foi criada e partilhada, e assim os dois serviços, né, um faz uma coisa, que devolve o arquivo para o browser, e o outro salva na app, mas utilizam o mesmo código, a mesma função por base ali do core. E agora vamos mover aqui do outro jeito, né? Que é uma estrutura que eu prefiro, que é usar uma estrutura de pastas para o caminho dos serviços, né? E os arquivos eles têm um nome do método HTTP. Então quando a gente executa aqui é um GET, né? E aqui no browser. Então por isso que é GET. Temos o GET do app, que para gerar o PDF dentro da nossa app, ali no arquivo interno, e temos o outro get só do PDF, né, que está ao nível do PDF, que esse gera publicamente, externamente. Okay? Então aqui, ó, quando salva na app, vamos gerar aqui um output, para não ficar a página em branco, né, e dizer onde que o arquivo então está salvo internamente aqui na nossa app. Okay? Então aí temos assim um caminho completo de onde a app ficou salva. Aqui no Insônia permite a gente acessar os serviços melhor, né? E e dá para memorizar os endereços e fica mais fácil a gente reutilizar aqui e executar. Então aqui podemos ver que os serviços funcionam bem e geram ali os devidos outputs, né? E tudo utilizando aqui a mesma função partilhada aqui do core, essa função está sendo usada em todos os serviços ali de get. Agora vamos adicionar um pouquinho mais de complexidade, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos por aqui, ó, dentro de uma tabela, né? Uma tabela também é legal de utilizar. E aí vemos os dados tabelados. E temos aqui forma de adicionar aqui as células, né? Isso aqui é a tabela uma forma de construir tabelas aqui no PDF. E o Netuno suporta, como é evidente, né? E aí tem uma apresentação mais parecida ali, com o formato de Excel e tal, as tradicionais tabelas. Vamos ver se funciona e beleza, temos aqui os nomes. Bem, uma tabela bem desorganizadazinha, né? Falta aqui algumas parametrizações que a gente vai acertar agora, né? Beleza, cada célula ficou ali com uma dimensão de acordo com o conteúdo interno, né? Não é bem o que a gente quer, vamos deixar essa tabela mais enquadrada, né, diria. Vamos acertar também aqui essa questão da borda, fazer aqui um efeito visual um pouquinho melhor. Como é que fica assim? Ficou um pouquinho mais forte ali a linha, talvez? Agora sim, tá bem mais forte, né? E podemos definir aqui várias parametrizações de visuais aqui gerais aqui do PDF.
e aqui a cor, então, de fundo de cada célula. Beleza, funcionando. E o que mais que a gente pode fazer? Vamos organizar melhor, então, porque o que aconteceu? A gente criou aqui uma tabela para cada registro, né? Isso não tá muito certo. Então, assim, nós estamos inserindo todos os registros na mesma tabela. E agora respeitou o comprimento da maior célula, né? E aí ficou tudo bem alinhado, bem enquadrado. Então, beleza. Falta aqui um header, né? Temos que colocar aqui um cabeçalho nessa tabela para definir e dizer o que tem nas colunas, né? Então, é uma lista de animais, né? E aqui o header convém ter uma aparência um pouquinho diferente, né? Das outras células. Então, bora colocar aqui uma outra letra, um outro tipo de letra. E aí, a gente tem aqui uma experiência, né, de usar vários tipos de fonte no mesmo arquivo PDF. Pode não ser muito elegante, né, mas a nível de teste aqui, de demonstração, fica uma experiência interessante. Beleza, estou aqui com um problema, certo, faltou ali, e agora fecha aqui embaixo, agora sim. Mas falta aqui criar a célula, exato. E aí, beleza. Então temos aqui esse cabeçalho. Vou melhorar aqui um pouquinho a aparência dele, só para ficar mais visível. Outra borda. E aí já dizer direto aqui a cor da borda e também podia ter aqui a grossura aqui no fim, exato. Então a largura da borda, o 2, né, e a cor antes. É uma forma diferente de setar aqui a borda. E aqui a cor de fundo, uma cor diferente também. Então beleza, ficou aqui um outro efeito aqui nessa borda. E aí podemos dar uma melhorada assim no código para ficar mais simples ali, ou seja, é a continuação da linha 28, né? Apesar de ser JavaScript, a gente não está usando aqui o ponto e vírgula, né, no final das linhas. Deve dar para entender. E o que mais a gente pode fazer aqui? Podemos pôr outra coluna da quantidade, né? Porque a gente tem lá a quantidade na tabela e a gente não está mostrando aqui ainda. Seria interessante, então, ter a outra coluna. Bem, assim vai ficando uma embaixo da outra, né? Dizemos ali em cima, na tabela, que é 2, né? Que são duas colunas. Então, automaticamente já distribui os dados assim, em duas colunas. Então, basta aqui na tabela dizer que vamos utilizar duas colunas. Então, cada célula ele vai espalhando, né? Distribuindo aqui essas duas colunas. Coloca uma célula, ao lado coloca outra, são duas colunas, então acabou, a próxima célula vai para baixo, né? E aqui então vamos pegar a quantidade, né? Que já temos ali na consulta base de dados. Então beleza, temos aqui a quantidade, que é inteiro, né? Inteiro não vai dar, porque ele precisa aqui de texto, talvez. Exato, não consegue converter para string. Então, temos aqui outra forma então de converter. Só para demonstrar aqui, podemos obter como também daria como texto direto, né? Mas assim fica do outro jeito. E aqui dizemos a fonte e as devidas parametrizações aqui e customizar melhor aqui a aparência do texto com a fonte correta. Bora ver como é que fica. Ok, tá. Melhorzinho. E aqui faltou a cor de fundo, né? Ok, aqui essa cor de fundo está no parágrafo, né? Então, ele afeta apenas o conteúdo interno aqui da célula. E como está aqui a nível do parágrafo, fica ali aquele espaçozinho ali em branco em volta, né? E ali a nível da célula, agora sim preencheu tudo, né?
Então, várias parametrizações aqui dos componentes aqui do, do PDF suportam tanto no parágrafo como nas células e outros objetos e tal, né? Então agora tudo a nível da célula ficou, pronto, ficou melhor, né? Está mais organizado. E gerando aqui o arquivo dentro da app também funcionou, beleza. Por quê? A gente mexeu no código da função, que está sendo partilhada pelos dois serviços, né? Importadas nos dois serviços e funcionou bem. Agora vamos fazer aqui um outro serviço que é para executar também a nível do storage, que é o quê? É para gerar os arquivos dentro do storage, não na raiz da app, né? Não vamos poluir a raiz do nosso app, do Netuno, com arquivos gerados. Então vamos por dentro do storage, que fica mais organizado. Então podíamos ter aqui uma lógica de nomenclatura de arquivos por cada vez que é gerado e tal, com uma data e hora, por exemplo. Mas assim, é só um teste simples. E aqui a nível de demonstração, como gerar arquivos aqui dentro do storage, né? Então aqui o serviço fica com esse endereço, ok? Que vai gerar dentro ali da pasta server dentro do storage. E aqui ficou errado, deixa eu ajustar, ok, agora com storage, ok, beleza. Então foi gerado esse arquivo dentro do server, né? Dali dentro do storage. E o outro, exato, aqui mostra o caminho completo do storage e gerou ali o arquivo, beleza. Mudando aqui para post também funciona, put, qualquer método HTTP vai funcionar para esse serviço. Por quê? Porque o nome do serviço, né, é o nome do endereço .js, não é um termo, né, o nome do método HTTP. Então eu quero só restringir para os gets. Também posso fazer desta forma, entendeu? Eu não gosto muito, eu prefiro com pasta, né? Então eu usaria aqui a pasta server e dentro o arquivo, me chamaria o arquivo de get, entendeu? Eu prefiro essa estrutura. Mas há várias formas ali de fazer essa nomenclatura de arquivos. E é isso, até a próxima.